Bem, senhoras e senhores, como é que a internet e as mídias sociais estão influenciando o acesso à saúde e aos medicamentos? Para responder essa pergunta, convidamos o doutor Fernando Fernandes. Por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Cristina que fez o convite, o pessoal organizador. E gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês, né? Eu acho que aqui é um bate-papo, pouco tempo, mas vamos lá. Quem não viu já essa cena, né? Hoje nós estamos mudando o comportamento. O Gil aqui, que foi meu professor da SPM, tem uma honra de estar aqui na mesa junto com ele. Você vê hoje pessoas assim no bar, né? O que elas estão fazendo? Estão vendo Twitter, né? E pessoas assim? Estão vendo foto. São hábitos que a gente não tinha até anos atrás. Um fim de semana passado, minha sobrinha chegou numa revista e fazia assim na revista e falava: tio, está quebrado, está quebrado. Né? Então são coisas que a gente nem percebe, mas estão sendo incorporadas. Né? E estão coisas que estão se perdendo também. Porque outro dia minha sobrinha falou assim: tio, caiu a ficha, o que é isso, caiu a ficha? É porque ele não sabe mais o que era olhão, que tinha ficha, que você punha e caía e não completava a ligação. Está bem na fita, o que é fita? Essa geração nova nem sabe o que é fita, o que é ficha. Né? Então as coisas estão mudando muito rapidamente. Né? E nós estamos vivendo um mundo da interação. Né? Um mundo onde todo mundo tem celular na escola. Deve ser difícil ser professor hoje. Onde as pessoas se encontram para ficar no telefone, né? Se encontram para ficar tweetando, passando post, enfim. Então as coisas estão realmente muito mudando. Né? E esse conceito de interação é o conceito da web 2.0. Né? Primeiro veio aquela web estática, institucional, passamos para a web de interação, onde as pessoas colocam informações e recebem informações, e isso veio para a saúde mais recentemente. Né? Aqui no Brasil a resistência é muito grande, mas nos Estados Unidos e em alguns países europeus isso é muito aberto. Né? Tem fóruns gigantescos mundiais falando sobre o Health 2.0. Que é você realmente trazer as funcionalidades da Web 2.0 para a saúde, que é essa questão da interação. O doente põe um dado lá e recebe uma resposta. Ele alimenta um dado e tem uma orientação. Né? Então, isso aqui no Brasil ainda é um pouco complicado por questões legislatórias, mas já ocorre. E a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos disso. Então, hoje as mídias sociais são uma loucura e engana-se quem acha que isso não interfere na vida dos pacientes. Né? Que os pacientes não podem tal. Hoje você tem legislação de medicamentos, tem legislação médica. Ok, você tem legislação de uma série de coisas na medicina e na saúde, mas os pacientes estão suplantando isso. Nunca esqueça uma vez a fala do Gil, que ele falava assim: pô, a população, ela define as regras, ela define as leis muitas vezes. Tem leis que pegam, leis que não pegam, e os pacientes estão sobrepondo-se a isso. Né? Eles estão ultrapassando os limites de algumas regras, inclusive, porque eles podem. Né? Eles não têm que respeitar algumas regras que uma instituição de saúde ou uma farmácia, enfim, e eles fazem. Antigamente você ia no banco, você ia numa caixinha como essa, né, de madeira, o cara anotava lápis. Né? Então, só para a gente ver como as coisas evoluíram. Décadas para cá, você pegava filas no banco, né? E mais recentemente vieram os caixinhas eletrônicos. E hoje você vai no banco de casa. Isso para a gente ver como o sistema financeiro evoluiu ao longo do tempo. Muito rápido, ficou muito fácil, muito prático. Para fazer uma viagem também, você tinha que programar uma caravana nos tempos antigos, segurança, camelo. Né? De umas décadas para cá, você ia numa agência de viagem e hoje você compra viagem também pela internet. E na saúde? Na saúde era aquela coisa da medicina como arte, né? o xamã, o sacerdote que sentava ao lado do doente. Né? Recentemente, na Idade Média, o médico continuava sentando do lado do doente, ouvindo, observando. Né? E hoje, uma década para cá, o consultório médico, onde o médico senta e conversa. E hoje, igual. Ou seja, o relacionamento médico-paciente ele mudou muito pouco ao longo dos anos. Lógico que a medicina incorporou muitas tecnologias, mas o relacionamento se manteve muito parecido. A tecnologia muito pouco interferiu nisso. Né? Só que isso tudo muda. Até a igreja hoje capta novas freiras pela internet. Né? Então você vê que tudo está evoluindo, mas a área médica ela vai um pouco mais devagar nesse sentido. Né? E você já parou para pensar o quanto é inconveniente, né? O paciente ele tem que fazer tudo. Ele que tem que marcar consulta, ele que tem que se deslocar até o médico, ele que tem que fazer, ele que tem que tomar, ele que tem que comprar. Tudo é muito inconveniente para ele. Né?
Então, eu achei ótimo essas gravuras, até dou aí a referência do professor Rubens de Fraga, que fez esses desenhos, mostrando como é que foi a evolução do relacionamento médico-paciente, né? Então, era o médico lá em cima, o doente no buraco da ignorância da medicina, e o médico jogando o remédio, fala, toma aí que eu estou mandando, né? Isso até pouco tempo atrás, onde o poder estava do lado do médico. Só que mudou um pouco, quer dizer, há alguns anos atrás veio o conceito de gestão de pacientes crônicos, né? Já trabalhei muito com isso, onde você educa o paciente para ele poder se cuidar. Então você dá poder para ele poder se tratar. E com isso, o paciente sai um pouco desse buraco do conhecimento. Só que o que vem acontecendo mais recentemente é que a internet vem fazendo esse papel de educador. A internet vem tirando o doente da ignorância. Através do Facebook, páginas, enfim, ele vem aprendendo sozinho e ele chega no médico exigindo, pedindo e tudo mais, né? E aí o médico não entendeu nada do que aconteceu nesse movimento. Sempre na medicina tudo demora mais, como eu disse, né? Mas o correto seria o médico ajudar com informação e o doente também se informar. E aí você equilibraria o poder nessa relação médico-paciente, né? Então, ainda hoje o médico reage ao doente. Mas eu acredito muito que no futuro o médico vai ligar para o doente e falar, olha, vem aqui para o meu consultório, eu estou vendo o teu exame, não está legal, vem para cá que eu quero que você... Ou seja, o médico tomando uma atitude proativa. Isso faz parte dessa inovação chamada Health 2.0 e que tem muito a evoluir aqui no Brasil. Mostrando essa questão da disruptura, a gente sempre tem lógicas muito esquisitas, né? Se a gente for imaginar, o carro no início do século era uma carroça, né? No início do século passado. Vieram os Ford T's, e se você imaginar que a evolução do futuro ela é linear, os carros seriam assim. Não são. Houve uma disruptura e eles evoluíram muito, né? Muito em termos de design, velocidade e tudo mais. Na música, a mesma coisa. Quem não teve aquele velho Walkman quadrado, pesado, grande, né? Que depois vieram os CDs, e aí a lógica seria falar, pô, cada vez vai ter CDs menores. E não, vieram os iPods, aí disruptura de novo. Na saúde, é a mesma coisa. O médico era aquele que sentava do lado da cama e tal, né? E aí vieram os hospitais, porque para se tratar os doentes mais agudos. E a evolução linear que vem na lógica da gente é que tudo no futuro vai ser robô. E não é. De novo, voltou a ter home care, voltou a ter atendimento por Health 2.0. Então a gente tem que pensar que a evolução das coisas, ela nem sempre é linear. Ela tem uma disruptura para ter inovação e ter uma revolução, né? Sugiro aí como bibliografia 2 livros fantásticos que falam muito sobre toda essa questão de evolução, inovação e disruptura, né? Para quem quiser, essa apresentação também vai ficar para vocês. E o futuro é hoje. Não tem como esperar mais. Vai ser daqui a alguns anos. Não vai ser hoje, né? Então, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também, na linha aí dos outros palestrantes, que assim, existe um site fantástico chamado onerecovery.com. É um cara ex-drogadito, que usava drogas e que começou a sair dessa vida das drogas com a ajuda dos amigos nos Estados Unidos. E ele falou, pô, por que não montar uma rede de amigos para ajudar outras pessoas a tirarem pessoas da dependência química? E ele montou o site onde você acorda, tem que colocar lá suas carinhas, se você está de bom humor, de mau humor, enfim. E os amigos te chamam para sair, para tomar um café, para não sei o quê, para fazer você se levantar. E dessa forma ele já tirou milhares e milhares de americanos da dependência de droga. E ele mesmo foi um que mostra o case dele e palestra sobre isso no assunto. Ou seja, é usar toda essa interação que há na internet, nas mídias, para fazer o bem, né? Então, você tem outros aí que é o Patients Like Me, que é pacientes como eu, pacientes diabéticos discutindo com outros diabéticos, pacientes com câncer discutindo com outros que têm câncer, trocando experiências. Pô, fui num médico que é legal, ele me deu uma ajuda assim, pô, a enfermeira tal me indicou um lugar para eu pegar um aparelhinho, enfim, é doente trocando experiência com eles próprios. Ou seja, é o paciente suplantando regras, leis e tudo mais, é ele criando novas regras, né? Isso foge, isso é o mais importante que eu quero deixar como mensagem aqui. Everyday Health, é o paciente colocando tudo o que acontece na vida dele todo dia lá e usando ferramentinhas e tal. E ele, dentro desse site, ele pode consultar o doutor. Ele coloca lá alguns sintomas e aí um médico virtual entra e dá algumas orientações de saúde. Pô, isso aqui no Brasil não pode, mas lá pode. E lá está tendo um baita sucesso esse tipo de ferramenta. Porque está empoderando o paciente para ele poder se cuidar melhor, né? Lá você tem ferramentas de busca, você coloca o seu CEP, o seu local onde você mora, o que você tem de sintoma, e ele te indica onde você deve procurar, né? Então tem muita limitação aqui. Sites como o MedInTime, onde os médicos trocam informação de pacientes raros. Pô, um médico na Austrália vê um negócio muito raro que compartilha com um médico aqui no Brasil, né? MedHelp,
mundo de informações e suporte para pacientes, né? Eu estou só citando alguns aqui. Health Therapy, onde o médico pergunta ao doutor, alô, pergunta, estou com dúvida, estou sentindo isso, o que eu faço? Aqui no Brasil não pode. Orientação por telefone, orientação por internet é proibido, né? Sua tribo, qual que é a sua tribo? Você é da tribo dos depressivos, da tribo dos angustiados, da tribo... Entra e compartilha suas informações, né? Web Tribes, onde você encontra a sua tribo da sua doença e compartilha experiências, né? São coisas interessantes, a gente acha mó boba, mas não é. Tira paciente de depressão, tira paciente de angústia, de síndrome do pânico e assim por diante. Karen Bridge, enfim, tem uma enormidade de exemplos, sites onde você mapeia o seu risco cardíaco, risco para ter diabetes, risco para ter doença cardíaca. Esse o Gil mostrou, que é o Squag, que mostra para doentes daltônicos, crianças daltônicas, enfim, inúmeras ferramentas. Isso tudo está revolucionando a saúde. A gente está imaginando aquela saúde cartesiana do médico no consultório. Tem um mundo acontecendo paralelo que ninguém está percebendo. É nisso que nós temos que ficar atento, né? Diabetic Connect, enfim. Isso aqui é interessante. É um softwarezinho para iPad que o médico, na consulta, ele fala, olha, eu vou fazer a cirurgia aqui, eu vou cortar ali, eu vou fazer isso, e grava. E manda por e-mail para o doente no término da consulta. O doente chega em casa, vê o vídeo com a voz do médico, com todas as orientações. Fantástico. Como nunca ninguém pensou nisso antes? É o médico, em tempo real, na casa do paciente, né? Esse daqui é ótimo também, Volunteers. Você está precisando ir no médico, só que você não tem carro, não tem ônibus passando naquele horário da consulta. Então você coloca no site que você tem uma consulta, alguém que mora perto de você está indo para lá e ele te dá uma carona. Então, é compartilhar recursos da comunidade para ajudar os outros a terem acesso. Então, é muito legal esse tipo de compartilhamento e de engajamento. E não é só tecnologia. Isso aqui é um exemplo fantástico. Teve um americano que começou a reciclar materiais de plástico, borracha, enfim, e escovas de dente. Ele falou, como é que eu vou captar a escova de dente? Ele teve uma ideia fantástica. Você manda pelo correio para ele 2, ele devolve uma nova. E ele montou um negócio bilionário. O cara está ganhando muito dinheiro e está gerando impacto social, porque ele dá de graça a escova nova em troca de 2 velhas que mandam para ele pelo correio. Olha que fantástico. Isso é inovação. Isso é disruptura. E no Brasil a gente tem muitos obstáculos. Obstáculos que vão desde a infraestrutura precária de internet. A gente tem aí um apagão de internet no Nordeste e Norte do país, que as pessoas não conseguem, às vezes, nem acessar e-mail. Eu não sei se vocês, independente da sua operadora, conseguem acessar e-mail, às vezes, na Avenida Paulista. Eu não consigo, né? E ninguém faz nada por isso. Então tem uma barreira grande ainda para começar tudo isso no Brasil. Uma barreira de tecnologia de sistemas que não se conversam. Não existe um prontuário no Brasil que se conversa com um prontuário de hospital, de consultório. É inviável. E existem barreiras regulatórias, como todos já disseram aqui. CFM, Anvisa, ANS, enfim, todos criando cada vez mais regras que impossibilitem. Só que fiquem espertos, os próprios pacientes estão criando as suas próprias regras e estão fazendo uma medicina diferente. Pelo menos um relacionamento médico diferente, né? Existe também um obstáculo de sistema de pagamento. Se começar a ter tudo atendimento médico online, como é que os médicos vão ser remunerados? Isso é uma questão importante que todos os órgãos têm que começar a pensar. E isso vai revolucionar também a forma de remuneração no sistema de saúde, né? Questão do código de ética, que proíbe qualquer tipo de interação à distância, ou qualquer tipo de orientação médica à distância, né? Então, a gente tem que repensar algumas leis do nosso país. Será que isso aqui vai durar muito tempo? Não sei. Sou médico, gente, e estou falando isso aqui a público em diversas aulas. Eu acho que isso aqui não dura muito tempo, né? Enfim, por que o paciente ele não pode tomar atitude e fazer por ele próprio e pontuar? E aí, quando a gente fala de saúde pública no Brasil, aí sim a coisa azeda. Fala, ainda mais em saúde pública. Se na saúde privada já é difícil, mais quando você fala de SUS, né? A coisa fica tensa. E aí, como a gente é brasileiro, né? E a gente vai atrás, a gente vê que o SUS melhorou muito. Tem muito indicador aí mostrando como era e como é. Olha a cobertura do SUS em 98, a cobertura do SUS em 2006. Aumentou muito. E os tratamentos no SUS de alta complexidade são muito boa qualidade. Sabe qual é o problema do SUS? Acesso. As pessoas não têm acesso para chegar ao atendimento, né? Mas o brasileiro é inovativo, o brasileiro é criativo e ele cria facilidades, né? Então, eu tive várias empresas de saúde, uma delas gerenciava pacientes crônicos no Brasil inteiro. Eu cheguei a ter mais de 150 mil pacientes diabéticos e hipertensos sendo gerenciados por uma equipe nossa. Eram mais de 400 funcionários, né? E a gente prescrevia os remédios nas casas dos doentes e os doentes não conseguiam comprar, mesmo tendo plano de saúde. Aí a gente falava, vai no SUS e pega no SUS que é de graça. SUS?
O que é SUS? De graça? No Brasil? Enfim, os pacientes não sabem o que eles têm de direito no sistema público, não sabem como pegar, não sabem como adquirir, e a gente pensou e falou assim, poxa, você entra num site do governo hoje, por exemplo, da Secretaria de Saúde de São Paulo, você leva 6 passos, 6 cliques para chegar nessa página que fala onde encontra remédio no governo. Aí você dá um 7º passo que vem uma lista com PDF de mais de 8.000 itens. O que o doente faz com essa lista, gente? Nada. Né? Então a gente pensou o seguinte, vamos fazer um site muito fácil de usar para a classe C que está aprendendo a usar a internet, usar. Então em 3 passos só ela consegue o que ela precisa de remédio, exame, consulta e outros, vacinas. Né? Então exemplo, essa aqui é a carinha do site, o cara vai lá, põe lá remédio, escolhe, por exemplo, dipirona. Tá? Aí ele fala que o dipirona é fornecido pelo SUS naquelas dosagens, a pessoa coloca onde ela mora, ou CEP ou a região, ela escolhe, ela clica, e no 3º passo já mostram todas as unidades de saúde que tem aquele remédio, horário de funcionamento, telefone, inclusive geolocalização com mapinha pelo Google. Por que nunca ninguém pensou nisso? Por que o governo nunca pensou nisso? Né? E a gente mapeou todo o SUS em mais de 3.800 municípios do Brasil, e as pessoas, olha que legal, estão comentando o atendimento do SUS. Olha, eu fui lá em tal unidade, não gostei, a enfermeira chutou minha boca, a enfermeira me destratou, o médico não fez isso. Estão comentando e estão qualificando o atendimento no sistema público. Por que não fazer isso no sistema privado também? Né? Então as pessoas dão um pontinho, colocam fotinho, elas podem se cadastrar e comentar, como fazem no Booking, naquele site de viagem, onde você vai viajar, você antes de viajar vê se o banheiro é limpo, se o café da manhã é bom, se o quarto está limpo. Aqui o pessoal está fazendo isso com saúde. Né? Além disso, tem conteúdo, notícia, enfim, uma série de outras facilidades para o paciente. E eles perguntam, onde eu compro remédio mais barato? Onde eu tenho oxigênio de graça? Onde que eu consigo fazer a carteirinha do SUS? E tudo é respondido via Twitter, Facebook, e-mail, enfim, com conteúdos inteligentes de fácil acesso. Onde ele consegue remédio de alto custo no governo? E quando não tem no governo? Tem alguma alternativa mais barata? Tem onde eu posso comprar em vezes, em 10 vezes, sem juros, que eu possa conseguir? Então virou uma plataforma daquela coisa do one-stop shop. Ele vai lá, ele tem conteúdo, ele tem buscador, ele tem o SUS e ele pode também comprar barato. Né? Então, é aquela coisa, Facebook, Twitter, tudo isso, dinamizando tudo isso e tornando isso muito rápido. Conteúdo tem que ser bastante informativo, vacina de carteirinha de vacinação. Quem lembra das vacinas que tomaram quando era pequeno? Você tem lá de forma digital. Você coloca as suas vacinas, tem uma senha e login, você está no médico, tem dúvida, você entra no Meu Saúde, você tem lá as suas vacinas, os seus remédios que você toma. É uma agenda de saúde privada e free para o doente. É grátis. O cara entra, se cadastra de graça e coloca os seus dados de saúde. Tudo criptografado, com segurança, e o paciente pode levar essa agenda onde ele quiser. Né? E ali dentro tem uma série de oportunidades para quem quer, por exemplo, divulgar algum produto, enfim. Ele coloca lá os remédios com dose, horário de tomar, coloca lá, tem conteúdos direcionados de saúde, enfim. E o que a gente quer construir com isso? Uma plataforma inovadora, onde ele pode também achar recursos gratuitos e de baixo custo, para que ele possa se tratar. A gente está pensando em acesso. Né? Então, a comunidade dos saúdes, enfim, entra, faça o seu cadastro, compartilhe, distribua e participe de um fórum. Nós estamos trazendo, então, o conceito do fórum de saúde aqui para o Brasil. Não sei se vocês perceberam, mas tudo aquilo que a gente enxerga nos Estados Unidos, na Europa, a gente está tentando trazer esses conceitos para o Brasil através de uma ferramenta nova, né? Onde o paciente interage, ele manda, ele está no poder do negócio. Né? Inúmeras pesquisas em muito pouco tempo, né? Isso aqui em 3 meses são mais de 300 mil pesquisas, e a gente consegue mapear tudo. O que está sendo mais buscado no Brasil em termos de remédios? Isso aqui são dados reais. O que está sendo mais buscado em consultas, em vacinas, em exames, por estado, por município, por bairro? Eu consigo ter mapeado por bairro de uma cidade o que está mais sendo buscado em termos de recursos de saúde. Isso é um dado para o governo, é um dado para a indústria, é um dado para as drogarias, é um dado para todo mundo. Né? Então, é uma oportunidade e uma inovação via internet. Inúmeros acessos pelo Brasil todo, a gente imaginou fazer só São Paulo, teve que expandir para o Brasil inteiro. E pasmem, né? Isso como em todo lugar, a mulher prevalece. Né? E o legal é que as mulheres levam as famílias também para os cadastros. Ela põe não só o dado dela, mas ela põe os dados dos filhos, do marido, dos amigos. Né? Isso é possível. E olha que legal, a gente acha que é o jovem que está acessando, mas não é. A maioria das pessoas que acessam estão entre 31 e 50 anos. E olha quanta gente com 50 a 60 anos, ou 61 anos ou mais, tem cadastro no site. Isso é uma outra disruptura. A gente acha que só os jovens da internet.
né? Gente de idade usando a internet, né? Como diz Zé Ramalho, na tranquila idade usando a internet, né? Então, é uma coisa para se pensar, que as coisas estão mudando. E a gente, em parceria com o Catraca Livre, está lançando esse mês o Cidade Saudável. O que é isso? Não só coisas de saúde, mas você quer correr, você quer uma atividade de parque, você quer uma atividade de mobilidade, de esporte gratuita na sua cidade, então você vai entrar no Cidade Saudável e vai ter acesso também a coisas que as comunidades fazem em termos de esporte, mobilidade, né, e assim por diante, praças, parques e tudo mais. Então, é onde você coloca onde você está e a gente diz tudo o que tem ao seu redor gratuito de saúde. Isso, em plataformas mobile, que a gente acredita que não só a internet, né, funciona, mas o mobile, 200 milhões de celulares no Brasil, é o futuro para qualquer tipo de estratégia comercial e de marketing. E a luz no fim do túnel é que o próprio governo está começando a partir para essas ferramentas também. Só um detalhe, gente, eu não tive ajuda de ninguém do governo para conseguir mapear os dados do SUS. E aí outro dia, no final de uma palestra, já estou terminando, o cara levantou a mão e falou assim, poxa, Fernando, só para te dar um feedback, nós somos gestores do SUS, estavam lá 2 ou 3, e nós usamos o Saúde para saber dados de saúde do governo público. Enfim, é a iniciativa privada ajudando o público, é o setor 2,5. Né? Enfim, você pode olhar aí nos sites do governo a quantidade de perfis em Facebook e Twitter, e isso mostra um sinal de que até o próprio governo está sinalizando que as mídias e as internets vão ser o futuro. Enfim, gente, entre nessa nova era. Né? Como dizia o Einstein, é loucura querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Muito obrigado e estão meus contatos. Muito obrigado, Dr. Fernando Fernandes. Parabéns pela iniciativa, pela apresentação.